frequentemente ouvimos muitas das pessoas que praticam técnicas de sobrevivência e andam neste mundo do survival, digamos assim, afirmar com toda a certeza absoluta que a faca é o item mais importante e mais útil que podemos ter numa situação de sobrevivência. Ouvimos isto, o pessoal dizer isto muitas vezes, mas raramente explicam o porquê. A razão para isto é relativamente simples, é porque com uma faca, uma boa faca, com as características ideais e com a nossa skill, a nossa técnica e o nosso conhecimento, conseguimos reproduzir praticamente tudo o que precisamos numa situação de sobrevivência, desde que tenhamos os recursos para o fazer, conseguimos reproduzir praticamente todos os outros utensílios que vamos precisar e outro tipo de ferramentas improvisadas, armadilhas, armas de caça, etc. Bom, mas para isso, como eu disse, o aspecto fundamental, para além de terem uma boa faca com as características adequadas, é efetivamente terem o conhecimento e a prática motora dos movimentos que têm que fazer para efetivamente serem eficazes a esse ponto com uma faca, com uma simples faca. E quanto a mim, não há coisa melhor, nem há melhor projeto para vocês ganharem esta destreza, esta skill motora, esta capacidade motora de manusear uma faca das mais diversas formas do que fazer isto que eu tenho aqui à vossa frente, que é um chamado tri-stick. Tri-stick, traduzindo à letra, será algo como pau de testes, pau de tentativas. Eu gosto mais de pau de testes. Tri-stick é como se fosse um pau de testes, onde nós vamos testar vários tipos de entalhes diferentes e várias outras tarefas que não são entalhes, mas também importantes, tarefas diferentes as quais podemos precisar de executar numa situação de sobrevivência ou simplesmente para praticar bushcraft. O que eu tenho aqui neste tri-stick vão ser 14 entalhes, ouviram bem, 14 entalhes e mais 3 tarefas diferentes, que não são entalhes, mas são tarefas, como eu disse, que podem precisar de executar, por isso vai dar 17, no fundo tudo, vão ser 17 tarefas, ou 17 skills, 17 capacidades que vocês vão praticar aqui. Todos estes entalhes que estão aqui, se vocês os souberem fazer, não precisam de saber mais entalhe nenhum, porque todos estes entalhes que eu vos vou mostrar vai ser basicamente tudo o que precisam de saber a nível de entalhar madeira para fazer qualquer tarefa que precisem de fazer numa situação de sobrevivência, numa situação de emergência. Para mim, fazer um tri-stick tem pelo menos 3 grandes vantagens. Em primeiro lugar, para quem está a iniciar e tem pouca prática, seja em bushcraft, seja em técnicas de sobrevivência, para mim a melhor forma de ganhar prática o mais rapidamente possível a nível de manusear uma ferramenta de corte, manusear uma faca, é fazer 2, 3, 4, 5 tri-sticks, ou seja, vão ganhar exponencialmente conhecimento e prática se o fizerem, portanto é para mim das formas mais rápidas de adquirir essa destreza, essa prática. E em segundo lugar, a grande vantagem não é só para quem se está a iniciar, como também para quem já tem até bastante experiência nisto. É importante que de vez em quando façam um tri-stick, mesmo com toda a experiência a fazer entalhes, porque isto são, como eu disse, capacidades motoras. E a capacidade motora também está dependente da memória, a chamada memória mecânica, que é a memória que o nosso cérebro tem de fazer certos movimentos. E essa memória mecânica, se não for praticada de vez em quando, vai-se perder completamente. E vocês podem chegar a um ponto, se tiverem muito tempo sem praticar, que até sabem como fazer os passos e as etapas de como entalhar cada entalhe, mas já não vos vai sair igual e vão demorar o dobro ou o triplo do tempo e provavelmente até certos entalhes mais complicados, mais complexos, podem já não os conseguir fazer, sabem como fazê-lo, mas já não têm a memória mecânica do movimento. A terceira grande vantagem é para testar uma nova faca em duas vertentes. Em primeiro lugar, portanto, vocês se adaptarem rapidamente a ela, o mais rápido possível. Como eu disse, é das formas mais rápidas de ganharmos prática. Vocês, ao comprarem uma nova faca, as facas não são todas iguais, vão ter geometrias de lâmina diferentes, tamanhos de lâminas diferentes, e, portanto, consoante a geometria da lâmina, o tamanho, o formato, etc., vocês precisam de uma curva de aprendizagem, entre aspas, para se adaptarem a manusear aquela faca. E depois, a segunda vertente de testarmos uma faca com tri-stick é verificar, testar efetivamente se aquela faca nova que adquirimos ou que vamos adquirir vai servir
para sobrevivência ou bushcraft. Isso é simples. Vocês fazem um try-stick, até podem dar o benefício da dúvida. Fazem o segundo, fazem o terceiro. Se vocês tiverem alguma experiência, já sabem fazer isto, sabem fazer entalhes, e ao final do terceiro try-stick ainda têm dificuldade e aquilo não fechar bem, pá, se não são iniciados, deveria ser o suficiente para já se terem adaptado àquela faca. Só o terceiro try-stick isso não aconteceu, é porque se calhar aquela faca não vai servir para sobrevivência ou bushcraft e pá, nem todas as facas servem para isso, obviamente, cada faca vai ter a sua função específica. E então, cá vai mais um vídeo, pá, espetacular, provavelmente bastante longo, porque eu vou-vos explicar, não vou só falar dos entalhes, vou-vos explicar mesmo na prática, passo a passo, como os fazer. Sinceramente espero que gostem, já sabem, sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos aqui a um canal, novamente ao vosso canal já conhecido e preferido para estas temáticas, canal Bushcraft Luz. Ora bem, em primeiro lugar, o que nós vamos querer ter muita atenção antes de começarmos a fazer qualquer coisa com a nossa faca é algumas regras de segurança. E eu tenho um vídeo já muito antigo acerca disto, acerca de regras de segurança que devemos observar quando manuseamos instrumentos de corte, nomeadamente facas. Okay? Uma situação recreativa no mato, uma atividade outdoor, pode-se rapidamente transformar numa situação de emergência ou sobrevivência se vocês fizerem um corte profundo. Okay? Por isso, temos de ter atenção a isto. Algumas das coisas que quero ter atenção é, em primeiro lugar, tenho aqui a peça que vou trabalhar. Eu nunca, mas mesmo nunca vou querer trabalhá-la aqui, nesta zona. Isto é o chamado, portanto, esta zona aqui, que vai dos joelhos até às minhas virilhas, é chamado o triângulo da morte. Porquê? Porque é onde passam artérias principais, nomeadamente a artéria femoral, nas duas pernas. E se eu estou a trabalhar aqui, se por alguma razão a faca se escapa da minha peça e me vai a uma perna, afiadas como elas estão, faço um golpe profundo, atinge a artéria femoral, um golpe numa artéria, seja a artéria femoral, seja outra, que tem um grande volume de transporte de sangue, faz com que ao final de 3, 4 minutos nós nos vamos vir em sangue e morrer. Okay? Basta 3, 4 minutos para estarmos mortos. Portanto, nunca, mas nunca, trabalhar aqui, junto, portanto, a esta zona que faz o triângulo da morte, junto às virilhas, nada disso. Das duas, uma, ou trabalhamos para o lado, para fora, ou se queremos trabalhar à frente, fazemos isto. Portanto, okay? Portanto, joelhos, cotovelos em cima dos joelhos e trabalhamos mais cá à frente, não aqui. Outra coisa que nós também, ou então, por exemplo, que é como eu vou trabalhar, trabalhamos aqui mais à frente com uma espécie de bigorna, neste caso este tronco desta árvore tombada, eu vou trabalhar aqui em cima, qualquer coisa, a faca vai acertar na árvore e vou trabalhar aqui mais para a frente. Portanto, isto é a regra principal, regra de ouro. Segunda regra é, por norma, e há uma exceção à outra, mas mais de 90 ou 95% das vezes que cortamos para fora do nosso corpo. Portanto, não cortamos na nossa direção, na nossa própria direção, cortamos para fora. Outra regra de segurança bastante importante é que temos de ter atenção ao cortarmos, mesmo estando a cortar para fora, temos de ter atenção ao que nos rodeia. Se existem pessoas nas nossas proximidades, ao nosso lado, às vezes estamos a olhar só para a frente e esquecemos que podem estar pessoas ao nosso lado, perto de nós, porque se a faca se escapa, por acaso eu estou a cortar e a faca se escapa, posso atingir alguém por acidente. Portanto, estas 2 ou 3 regras são de ouro, são fundamentais. Outra coisa também importante a ter atenção é quanto mais afiada vocês conservarem a vossa lâmina, mais fácil ela vai ser de cortar, portanto menos força vocês vão ter que fazer ao cortar, vão ter que fazer muito menos pressão para executar o corte e por isso, se por acaso a faca se escapar, como estão a fazer menos pressão, ela não tem tendência a fugir muito.
Quanto menos afiada está a faca, mais pressão e força tem que fazer para aquilo cortar alguma coisa, e ela, quando resvalar, vocês estão a fazer tanta força que ela vai sair disparada e muito mais facilmente se vai dar um acidente grave dessa maneira. Portanto, costuma-se dizer uma faca afiada é muito mais segura que uma faca mal afiada ou romba. Dito isto, então vamos agora passar ao tipo de entalhes e às várias tarefas que um tri-stick nos permite fazer. Em primeiro lugar, eu vou querer um pau assim, talvez da grossura de um dedo indicador ou de um polegar. Este é capaz de ser da grossura de um polegar, por aí. Pá, mais ou menos, eu normalmente gosto que eles tenham para aí 1 metro, que é mais ou menos daqui, deste ombro, à mão oposta, é mais ou menos isso, mais ou menos 1 metro, para ter muita zona onde trabalhar. E então, basicamente, o que eu vou começar por fazer, primeira tarefa que eu quero que a minha faca seja capaz de fazer e que eu também quero praticar, esta skill, digamos assim, esta habilidade, é remover a casca. Como é que eu faço? Se tiver uma faca que tenha umas costas da lâmina a fazer uns bons ângulos de 90 graus, portanto, assim e assim, uns bons ângulos de 90 graus que, por conseguinte, fazem com que ela também tenha duas boas arestas, bastante abrasivas, ou seja, eu não quero que as costas sejam meio arredondadas, é fazer uns ângulos bem vincados. Isto permite-me, com as costas da lâmina, fazer isto. Okay? Quando não acontece a vossa faca ter as costas da lâmina como deve ser, com os bons ângulos e a fazer umas arestas bem agressivas, para fazer este tipo de tarefas, eventualmente poderiam ou teriam mesmo que usar o fio da lâmina, a parte afiada, e com isso estão a desgastar a afiação que a faca tem. Okay? Portanto, nós devemos conservar a faca afiada principalmente numa situação de sobrevivência, de emergência, devemos conservar a faca afiada o mais possível. E se podemos fazer algumas tarefas sem usar o fio da lâmina, é isso que vamos fazer, como neste caso, em que posso usar perfeitamente as costas da lâmina. Okay? A ver? Portanto, eu estou a trabalhar assim para fora, bem para fora daqui do meu triângulo da morte, como se costuma dizer. E, portanto, eu vou rodando com esta mão o pau, o tronco, e ao mesmo tempo vou avançando ou recuando. E a faca trabalha praticamente só aqui. Ou seja, a faca quase não mexe a zona de trabalho, ou quase não sai desta zona de trabalho. O que avança ou recua e roda é o pau. E isto permite-me ter sempre controle aqui nesta zona e não acabar sem querer por estar a trabalhar aqui junto ao corpo. Agora a seguir, a segunda tarefa que eu vou fazer é começar o primeiro entalhe, digamos assim, ou começar a trabalhar a madeira propriamente dita. Então, a próxima tarefa que eu quero fazer vai ser chanfrar uma das pontas, ou seja, arredondar, okay? Arredondar essa ponta e desbastar aqui as arestas. Portanto, tem aqui uma aresta, vocês podem ver, isto está cortado assim, e então faz assim uma aresta aqui bastante pronunciada, e eu quero chanfrá-la, quero arredondá-la. Qual é a ponta que eu vou trabalhar? Vai ser a ponta mais grossa. Normalmente, a ponta mais grossa fica, portanto, consoante a árvore cresce, neste caso a árvore ou o tronco cresce neste sentido, portanto, cresce assim, a ponta que fica mais em baixo é a ponta mais grossa, quando mais para cima, no ramo ou na árvore, mais fina é a ponta. Portanto, eu quero trabalhar a ponta mais grossa. Então, basicamente, agarrando na faca com uma pega sólida, vou, com a ajuda aqui do meu polegar da outra mão, vou chanfrando aqui, assim. E o que eu estou a fazer é desbastar a aresta, depois rodo o tronco, desbasto, rodo, desbasto, rodo. Portanto, basicamente é isto que eu estou a fazer. Quais é que são as aplicabilidades práticas deste tipo de
entalhe, digamos assim, entre aspas, da madeira. As aplicabilidades práticas, posso-vos dar já 2 exemplos. Em primeiro lugar, serve para fazer a parte de cima de uma estaca. Porquê? Porque vocês quando forem martelar a estaca, para enterrar no chão, se tiverem isto como estava originalmente, só cortado normal, a tendência é ao baterem isto, as fibras abrirem, juntar a aresta, abrirem e isto descascar. Fazer o efeito mushroom, ou seja, o efeito cogumelo. Por isso, ao chanfrar e arredondar isto, vai prevenir que isso aconteça. Em segundo lugar, estamos a praticar fazer a parte de baixo da broca, no caso de querermos executar fogo por fricção, utilizando a técnica ou o método do bow drill. E eu tenho um vídeo sobre isso, como fazer fogo por fricção, utilizando a técnica ou o método do bow drill, e a parte de baixo da broca, que vai fazer fricção na tábua, tem que ser mais ou menos assim, tem que ser, portanto, meio arredondada, não totalmente, portanto, ainda assim vai ter uma zona plana na ponta, tal como a parte de cima da estaca que vamos martelar, vai ter uma zona plana na parte de cima, mas à volta as arestas vão estar completamente arredondadas. É o que se chama chanfrar. E então tem aqui já 2 utilidades para este tipo de desbaste. A parte de baixo da broca que utilizamos no bow drill, ou então a parte de cima de uma estaca improvisada que nós façamos. Agora a seguir, o que é que eu vou querer fazer na outra ponta? Portanto, vou rodar o pau, basicamente vou querer afiá-lo, como se estivesse a fazer uma estaca, ou como se estivesse a fazer, mais uma vez, uma broca para bow drill. Tanto uma coisa como outra vai necessitar destes 2 tipos de desbaste. Okay? Pá, pega firme, trabalhar aqui à frente, afastado do meu corpo, assim. Vocês até podem fixar o braço, trancar o braço e puxar o trabalho, ok? Puxar a peça para trás. Podem fazer outra coisa, podem fazer a chamada knee grip, ou knee lever grip, salvo erro, que é pega de joelho, portanto colocar as costas da lâmina no joelho para trancar e agora dão o ângulo que querem, à vossa peça e puxam a peça para trás. Estão a ver? É um tipo de corte muito controlado. A faca está parada, não mexe. O que está a mexer é o trabalho. E vocês podem dar o ângulo mais para baixo, mais para cima, o ângulo que quiserem ao vosso trabalho para, dessa forma, desbastarem a madeira e moldarem-na conforme querem. E então, basicamente, se tivermos isto assim, que não está totalmente afiado, ou seja, tem uma ponta, mas é uma ponta relativamente romba, é como se fosse um lápis por afiar, estão a ver? Se tiver isto assim numa ponta e na outra ponta o primeiro desbaste que nós fizemos, que foi chanfrar, basicamente tem uma broca gigante, como se fosse uma broca de bow drill gigante, porque é assim que nós vamos trabalhar as 2 pontas, desta maneira. Mas se afiarmos mais um bocadinho, até termos uma ponta mais pontiaguda, vamos ter o início de uma estaca. Porque basicamente uma estaca é quase a mesma coisa que fazer uma broca para bow drill, só que aqui está um bocadinho mais afiada. Portanto, temos aqui, seria a ponta que vai espetar no chão. Temos aqui a ponta que vai ser martelada. O que é que falta fazer? Falta fazer um entalhe, que é o que vamos fazer a seguir.
Portanto, já fizemos aqui 3 tarefas. Remover a casca com as costas da nossa lâmina, foi a primeira. Em segundo, chanfrar ou arredondar uma das pontas. Em terceiro, afiar a outra ponta. Mais uma vez, tem 2 utilidades, seja para fazer uma estaca, seja para, neste caso, a parte de cima da broca do bow drill, a que vai na nossa pega, que nós utilizamos para segurar a broca. E agora, portanto, a quarta tarefa, ou o quarto entalhe que nós vamos fazer vai ser o chamado entalhe de 7. Vocês vão ver que parece um número 7. E então o que a gente vai fazer é, fazemos aqui um corte de paragem, estão a ver? Assim, até em vez de ser na perpendicular, até pode ser ligeiramente, só um bocadinho a descair, estão a ver? Em vez de ser assim na perpendicular, ligeiramente a descair. Então e agora fazemos assim, estão a ver? Eu rodo o pau, assim, faço força na faca para fazer o corte de paragem e agora venho por baixo do corte de paragem num ângulo assim. E o corte de paragem, o que isto me permite é precisamente eu cortar só até onde quero. A ver? E a seguir o que é que eu faço? Aprofundo, quando já tenho aqui estas raspas, aprofundo novamente o corte de paragem para conseguir remover estas raspas. Outra forma de vocês fazerem um corte de paragem muito mais eficiente, no caso de trabalharem assim em cima de uma espécie de bigorna, como este tronco desta árvore, é o seguinte, é vocês utilizarem o batoning. Vou colocar a faca no sítio onde quero, fazer o golpe de paragem e agora utilizo um bastão para enterrar bem a minha faca. Estão a ver? Assim, ó. E desta forma eu consigo enterrar a faca muito mais do que conseguiria enterrar apenas empurrando à mão. E agora venho deste lado e desbasto. Aprofundar o corte de paragem. Aprofundar novamente o corte de paragem. Eu posso fazer este movimento de, em vez de ser só empurrar para baixo, faço este movimento de cortar mesmo. Vão ver? Depois de verem essas imagens, perceberam agora porque é que eles chamam o entalhe em 7? É precisamente porque se parece com o número 7. Utilidades que ele pode ter em tarefas reais. Em primeiro lugar, pode servir de mecanismo para uma armadilha, ou de gatilho para uma armadilha, nomeadamente, por exemplo, a armadilha de esmagamento figura 4 utiliza uma série de entalhes deste género para manter todo o mecanismo de acionamento seguro até ser ativado. Outra tarefa, outra utilidade é, mais uma vez, fazer uma estaca. Para quê? Para passarmos a corda, para termos um sítio. Portanto, isto seria, esta zona arredondada, chanfrada, seria o que seria a zona onde iríamos martelar, e aqui no entalhe seria onde a corda iria ficar fixa. Basicamente, neste momento passámos de ter como se fosse uma broca gigante de bow drill para ter uma estaca gigante, em que a parte de cima está chanfrada, temos aqui o entalhe em 7 onde a corda seria presa e na ponta cá em baixo está afiada para ser enterrada no chão. Prosseguindo no nosso tri-stick. Agora a seguir, portanto, fiz aqui este primeiro entalhe
mais ou menos, sei lá, a largura aqui da lâmina, ou ligeiramente menos, mais ou menos assim. Vou dar assim um espaçamento. Vou começar a fazer aqui o próximo entalhe. E então, já fizemos aqui 4 tarefas. Removemos a casca, chanfrámos a parte de cima, afiámos a parte de baixo e fizemos o nosso entalhe em 7. O próximo entalhe vai ser o chamado pot hanger notch. Este aqui é o 7 notch, ou seja, notch é entalhe em inglês, 7 notch é entalhe em 7. O próximo vai ser pot hanger notch, que é um entalhe para, lá está, uma das funções é, como o próprio nome indica, pendurar potes ao fogo, pela asa, aqueles potes que têm asa. E ainda pode ter função, por exemplo, servir para mecanismos de armadilhas. Basicamente, eu chamo-lhe entalhe em bico. Basicamente, o que é que nós queremos? Nós queremos fazer um X, vamos fazer como se fosse dois stop cuts, assim, na diagonal, a cruzarem-se, de maneira a fazer um X. Okay? Sim, e mais uma vez, não tenham medo de usar aqui um bastão, porque vai facilitar imenso. Vão conseguir, logo na fase inicial, enterrar bastante a vossa faca. Então não tenham medo de o fazer. E agora rodo a minha peça e faço aqui assim na diagonal. Alright. Assim, estão a ver? Portanto, um X, como se fosse dois cortes de paragem, mas em X. E agora o que eu vou começar a fazer é, de baixo para cima, a remover esta parte. Para quê? Para ficar só com este triângulo aqui de cima do X. Portanto, tudo o resto vai ser removido. Aliás, aqui já saiu um bocadinho. Quando cortarmos, não há problema nenhum. Portanto, fazer o X, fazer o X com dois bons cortes de paragem e agora remover a parte de baixo. Assim. Vir aqui de lado. E agora o que nós vamos fazer é aprofundar os dois cortes de paragem, mas só na parte de cima, aqui junto ao triângulo. Okay? Sim. Sim. Aprofundar os dois cortes de paragem, só na parte do bico. Alright. E agora que já temos isto assim, e o nosso bico, o que nós podemos fazer é começar a entalhar com a faca um bocadinho mais profundo, ou seja, para baixo do bico, ou seja, começar a entalhar por baixo do bico para que isto forme mesmo uma concavidade, não esteja só assim plano, mas forme mesmo tipo uma concavidade por baixo. Lá está,
tenho aqui os dois golpes de paragem, portanto isto era, o X era assim, estão a ver? Era assim, e a gente começámos a remover por baixo para deixar só a parte de cima do X e formar este bico. E então eu agora, em vez de reforçar estes dois quartos de paragem assim, vou reforçá-los assim, indo mais para dentro, ou seja, reforçando assim mais na diagonal. Assim. E agora removendo. Sim. Estão a ver a diferença? Do entalhe em 7 que fizemos anteriormente para este entalhe em triângulo ou em gancho. E de facto funciona muito bem para isso. Obviamente que, no caso de eu fazer um entalhe para suspender o meu pote ao fogo, nunca seria aqui, mas sim seria aqui na ponta onde está este, para não ter isto tudo a sobrar para baixo para o meu pote. É, mas aqui tem um exemplo. Malta, aqui um pequeno à parte. Querem ver um pequeno truque para fazerem o corte de paragem muito mais rápido e definitivo, ou seja, logo à partida com a profundidade que vocês querem, terem que estar a aprofundar o corte de paragem, depois a fazer o entalhe, depois voltar a aprofundar o corte de paragem, voltar a fazer o entalhe, voltar a aprofundar. Querem que eu vos mostre como é que podem fazer logo com a profundidade que querem e depois já só desbastar as lascas? Então venham comigo. Simples. Com a ajuda de uma serra dobrável, que deve fazer parte do vosso kit de emergência, vocês podem serrar um corte de paragem logo, com a espessura que querem, e isso vai depender da espessura, ou melhor dizendo, da profundidade com que vocês querem fazer o vosso entalhe. E agora, simplesmente com a faca, é só retirarem o material sem terem que aprofundar corte de paragem. Okay? Muito mais rápido de fazer. Então, desta forma, o corte de paragem já tem a profundidade que vocês querem. Eventualmente aqui só têm que tirar as lascas, que às vezes ficam agarradas, mas de resto é muito mais rápido de fazer do que apenas com a vossa faca. No entanto, obviamente que eu aqui estou a fazer com a faca para vos mostrar como é que se faz, e vocês, quando fizerem um tri-stick, convém fazerem tudo com a faca, sem estar a facilitar. Estão a ver? Convém fazerem tudo com a faca, sem estarem a facilitar, para ganharem destreza. Só assim é que vão ganhar a destreza necessária. Se fizerem o trabalho todo unicamente com a vossa ferramenta de corte principal, que é a vossa faca, sem ajudas de serra. Obviamente que numa situação de sobrevivência, se tiverem uma serra, vocês vão utilizá-la para facilitar o vosso trabalho e ele se tornar muito mais rápido e com menos consumo
de calorias. Ok? Pequeno truque para vocês. E vocês não precisam necessariamente de uma serra dobrável, como esta assim grande que eu tenho aqui. Podem fazer o mesmo apenas com a serra que a maior parte dos canivetes suíços têm. Pá, serve exatamente o mesmo propósito. E eu aqui, por exemplo, vou fazer 2 cortes de paragem em X, como se quisesse fazer um pot hanger notch, ou seja, um entalhe de suspensão de potes, ou um entalhe em bico, como eu lhe chamo. Portanto, vou fazer isto até à profundidade que quero. Ver, entalhe em X. E agora com a nossa faca, deixa-me só guardar isto aqui, com a nossa faca vindo aqui de baixo. Ó, é a mesma coisa que fizemos, só que desta vez muito mais rápido, porque o entalhe, aliás, os cortes de paragem estão cavados até, portanto, à profundidade que eu quero logo à partida, estão cavados de forma muito mais permanente e por isso posso remover logo muito material muito rapidamente. Ok? Olhem para isto. Olhem o tempo que eu demoro, que não é quase nenhum, e posso eventualmente ter que fazer isto para remover as minhas lascas, mas vejam isto. Vejam o tempo que eu demorei a ter praticamente um entalhe em bico, onde agora a única coisa que falta é cavar para o interior, portanto, e aí vocês vão ter que mesmo trabalhar com a vossa faca. A única coisa que falta neste entalhe em bico é cavar para o interior, mas do resto, a nível de profundidade, com meia dúzia de golpes, está praticamente feito. Como eu disse, pequeno truque para vocês, mas pá, quando estão a praticar, utilizem só isto, porque aí é que a prática real vai ficar na vossa memória muscular. Ora bem, a seguir o que eu quero fazer, em sexto lugar, um bocadinho nada mais à frente, vou querer fazer um entalhe quadrado, que eu chamo entalhe quadrado, há quem chame log cabin notch, ou seja, em inglês, traduzindo de inglês para português, será entalhe de cabana de troncos. Porquê? Porque era um entalhe que era usado precisamente para construir aquelas cabanas de troncos nos Estados Unidos, para encaixar os troncos uns nos outros. Utilizava-se muito este tipo de entalhe. Então, basicamente, o que eu quero fazer é, quero fazer 2 golpes de paragem completamente perpendiculares aqui ao nosso tronco. Um aqui e outro, por exemplo, um bocadinho mais à frente. Então, basicamente, o que eu vou fazer é isto. Posso começar por fazer isto assim. E agora um bocadinho mais à frente aqui. Outro, igual. E mais uma vez, se eu quiser usar o meu bastão, estou à vontade para o fazer. Vai tornar a tarefa muito mais fácil. E agora o que eu quero fazer basicamente é, então já tenho aqui os 2 golpes de paragem, é começar a remover. Por exemplo, posso fazer como fiz este entalhe em 7, posso começar aqui do meio para este golpe de paragem e depois venho neste sentido para aqui. É uma das formas, por exemplo, que eu tenho de remover o material interior. Aprofundar novamente o golpe de paragem. Sim. Agora vir aqui de baixo. E novamente aprofundar o golpe de paragem. Agora rodo a minha peça no outro sentido e vou fazer na direção deste golpe de paragem aqui.
Aprofundar o golpe de paragem e continuar. Novamente aprofundar o golpe de paragem e remover tudo isto. Mesma coisa. Alright, estamos a começar a ficar com algo que se parece com o que eu chamo um entalhe quadrado. Feito. Virar novamente a nossa peça e fazer no outro sentido. Aprofundar o golpe de paragem. Aqui, para entrarmos mesmo ali no entalhe, podemos utilizar aqui o bico ou a ponta da nossa faca e conseguimos mesmo entrar aqui neste espaço reduzido para alisar isto tudo como deve ser e ficar uniforme. Como podem reparar, todos estes entalhes que eu estou a fazer devem ser cavados de 1/3 da grossura do pau até no máximo a metade dessa grossura, para não o enfraquecer demais. Mais uma vez, quais é que são as utilidades deste tipo de entalhe? São várias. Podemos utilizá-lo, obviamente, para um mecanismo de uma armadilha primitiva, um mecanismo de acionamento. Podemos utilizar, como o próprio nome indica log cabin notch, ou seja, para fazer uma estrutura de uma cabana ou de um abrigo, fazendo um entalhe assim quadrado desta maneira, depois no outro tronco fazendo outro entalhe quadrado e fazendo coincidir os dois, portanto, para fazer aqui uma junção. Podemos utilizar para construir uma estrutura externa para uma mochila improvisada, no mato, se a nossa mochila se danificar, por qualquer razão, ou se precisarmos de transportar, por exemplo, uma peça de caça maior ou lenha em quantidade e, portanto, precisamos de uma estrutura rígida na mochila, podemos improvisar uma, utilizando, lá está, este tipo de entalhe para depois os outros, portanto, as outras barras da estrutura, digamos assim, encaixarem e ficarem mais, portanto, mais planas, mais encaixadas aqui, e depois as amarrações que a gente vai fazer fiquem muito mais sólidas, sem isto mexer. Ou podem ainda usar este entalhe para criar um suporte improvisado para uma pedra de afiar, para que ela fique fixa, de maneira que vocês consigam afiar a vossa faca no mato e de maneira a que consigam mantê-la. Portanto, tem várias utilidades. A seguir, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um entalhe em V. Portanto, já temos aqui 6 tarefas feitas. Então o entalhe em V basicamente é isso, é fazer como se fosse um quarto de paragem vindo assim